Muito bem, meus amigos do Café Expresso, estamos chegando aqui para mais uma coluninha semanal, de volta com Café Expresso, né? Na semana passada não pude estar aqui presente, mas não falhei essa semana. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre Fórmula 1, né, automobilismo, mais especificamente sobre um piloto que vem chamando muita atenção nesse ano de 2026, não é isso? Mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir aqui esse conteúdo, se inscrever no nosso canal e principalmente se tornar apoiador do Café com Velocidade, onde você, fazendo isso, além de apoiar, né, o jornalismo independente, você ainda concorre a muitas coisas legais, tem sorteios de ingressos para o GP do Brasil, tem lives exclusivas para os apoiadores, que é o Café Sprint, que tem toda terça-feira, onde a gente alonga um pouquinho o que a gente discutiu na segunda, na nossa live tradicional, e fala de outras coisas muito interessantes, por exemplo, imprensa, né? Assim, você que se interessa aí pela cobertura da imprensa sobre automobilismo, você pode ter acesso a essa live exclusiva onde a gente discute bastante sobre este tema imprensa lá no Café Sprint. E nesta semana especificamente, essa semana que o vídeo está indo ao ar aqui, tem uma promoção especial aí para todo mundo que participa aqui do Café com Velocidade, fazendo um Pix mínimo de R$5, né, até a próxima segunda-feira, aí você vai concorrer a uma miniatura fantástica da Toleman, do Ayrton Senna. Essa eu não tenho aqui na minha coleção não, essa é bem rara e bem exclusiva. Então, se você se interessa, mande um Pix aí no Café com Velocidade, está aparecendo o endereço aqui abaixo, e aí você concorre a esta miniatura exclusiva da Toleman do Ayrton Senna, né? Muito bem, hoje nós vamos falar de um piloto que vem chamando muita atenção nesse ano de 2026, que é o George Russell. E aí você fala, pô, mas o George Russell está chamando atenção se quem está liderando o campeonato é o Kimi Antonelli? Pois é, tem se discutido bastante sobre o George Russell, e eu tenho ficado muito intrigado com o desempenho desse piloto em 2026, e não sei de onde ele pode tirar forças para virar esse campeonato. Talvez nem tenha mais de onde tirar. O que é muito curioso, haja visto o talento do George Russell, porque eu tenho visto por aí muita gente questionando, né, o George Russell, né, até colocando em xeque, né, a capacidade desse piloto, né, entendendo que ele talvez não fosse então um nome tão bom assim quanto se pensava e tal. E galera, o George Russell pode estar passando por uma fase ruim, mas é muito curioso o mergulho técnico que ele dá no ano de 2026, né? Só uma historinha aqui para vocês, ó, o George Russell, ele começou, tem 28 anos, né? Ele começou no kart em 2006, portanto com 8 anos de idade, né? E lá ele foi campeão britânico e europeu entre 2006 e 2013, uma carreira que já começou muito bem no kart, né? Foi subindo de categoria. Em 2014 ele sobe para a Fórmula 4, onde ele é campeão também, correu acho que uma ou duas corridas só na Fórmula Renault nesse ano também de 2014. Em 2015 ele vai para a Fórmula 3 inglesa lá na equipe Carlin, que é uma equipe muito tradicional, né? E ele ganha logo na corrida de abertura, ele já vence uma corrida, mas ele não foi campeão lá na Fórmula 3 não. Daí ele vai para a GP3, que hoje, né, é a Fórmula 3 na escalada aí da Fórmula 1, na época ainda era GP3, GP2, Fórmula 1, agora é Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. E lá na GP3 ele é campeão em 2017, com a Art Grand Prix, que também é uma equipe muito tradicional, e já em 2017 a Mercedes vai lá e pega o George Russell, fala, pô, esse cara tem muito potencial. E se você pensar bem, em 2017 é o ano em que a Mercedes contrata também o Valtteri Bottas, né, porque tem ali aquela rescisão aquela aposentadoria do Nico Rosberg, né? E aí eles vão buscar o Valtteri Bottas e já pegam o George Russell como piloto do time de pilotos jovens, né? De jovens talentos ali. Talvez aí o Toto Wolff já enxergando alguma coisa para o futuro. Bom, em 2018, aí já na Fórmula 2, né? Já não era GP2, Fórmula 2, ele também foi campeão contra o Lando Norris, também na Art GP, Art Grand Prix. E aí, para 2019... ele que tinha contrato com a Mercedes vai lá e coloca ele na Williams. A Williams que era a equipe cliente, né? Uma das contrapartidas lá que tinha nos contratos de Williams, Mercedes, aquela confusão toda, é o George Russell ser piloto Williams, né? Para ele estrear na Fórmula 1 pela Williams. E ele faz ali na Williams o que dava, porque essa fase aí, entre 2018 e 2021, é a pior fase da história da Williams, né? O carro era o pior do grid.
teve ano aí, não sei se foi 2019 mesmo, que o carro nem do grid saía, nem do box saía para fazer os testes lá em Barcelona. Então a Williams passando por uma fase horrorosa, né? E o George Russell correndo ao lado do Robert Kubica, né? O Robert Kubica voltando à Fórmula 1, né? Depois do acidente dele, tudo com todas as dificuldades, né? Ali com o braço que o Kubica tem, ele acaba vencendo muito fácil o Robert Kubica, embora o Robert Kubica tenha marcado um ponto, né? Nessas temporadas aí que eles correram juntos. Foi uma corrida na Alemanha que choveu, foi uma confusão danada e tal, o Kubica conseguiu esse pontinho, mas em termos de performance o George Russell foi muito mais à frente do Kubica, né? Andou muito melhor. E em 2021 ele consegue um resultado, como é que eu vou classificar? Assim, um resultado interessante, né, pela Williams, porque ele consegue o segundo lugar. Aí você vai falar, pô, resultado interessante, é um super resultado. Mas, pessoal, foi naquele grande prêmio da Bélgica, de 2021, que choveu e não teve corrida. Aí a Fórmula 1 deu umas 3 voltinhas ali só simulando uma corrida, né? Todo mundo atrás do safety car, e ele terminou em segundo. Mas o grande mérito dele é que ele se classificou em segundo para o grid como a Williams, né? Debaixo de chuva, né? E isso chamou bastante atenção. Um outro aspecto do George Russell nesse tempo aí em que ele teve na Williams é que ele teve uma chance de fazer uma prova pela Mercedes, lá no Bahrein, naquele circuito do anel externo, né, durante a pandemia em 2020, o Hamilton estava com Covid, e aí o Hamilton já era campeão, o George Russell foi substituir o Hamilton, e foi muito bem, quase ganhou a corrida, andou inclusive na frente do Valtteri Bottas o tempo inteiro, e aí ele teve um pneu furado, num determinado momento da prova, terminou apenas na 9ª posição, ficou bem decepcionado e tal. Bom, quando a Mercedes então decide dispensar o Valtteri Bottas ao final de 2021, ela promove o George Russell para correr ao lado do Lewis Hamilton. E para quem pensou que ele fosse ali como um aprendiz, né, na verdade ele andou muito bem, andou junto com o Hamilton, muitas vezes à frente do Hamilton, pegou uma equipe muito difícil naquela era um carro muito difícil, né, a Mercedes teve muitos problemas naquela era do efeito solo, e ele ficou ali amassando o barro, aprendendo, né, tentando identificar os problemas do carro, venceu algumas corridas, né, venceu a sua primeira vitória aqui no GP do Brasil em 2022, né, foi muito bem, e teve outros desempenhos muito legais. Em 2025 correu junto com o Kimi Antonelli, se comportou ali como um primeiro piloto, liderando o time e tal, e vem 2026, a Mercedes finalmente entrega um carro muito bom no novo regulamento, e aí você pensa, pô, agora o George Russell chegou a vez dele, né? Vai ser campeão, vai fazer aquilo para o que a Mercedes programou ele, né? Que é ganhar campeonatos pela equipe. E aí aparece o Kimi Antonelli, com um desempenho avassalador, que arrebenta com o George Russell, e ele tá meio nas cordas, né? Você vê nas entrevistas e tal, o George Russell tá meio nas cordas. Eu vi um comentário no café uma vez que nunca consegui tirar da cabeça, assim, que o George Russell talvez parecesse um pouco com o Mark Webber, porque com o Webber foi mais ou menos isso, né? Ele ficou ali na Red Bull como primeiro piloto e tal, de repente chega o Vettel, e aí quando eles têm um bom carro, o Vettel ganha os campeonatos na sequência. Eu acho que o George Russell é muito mais piloto do que o Mark Webber, e a situação é um pouquinho diferente. O Mark Webber nunca foi assim um futuro campeão garantido, né, que a gente olhava e falava, pô, esse cara vai ser campeão. O George Russell, quando ele estava ali na Williams, né, quando ele foi para Mercedes, as primeiras corridas, a gente olhava e falava, pô, esse cara um dia vai ser campeão. Agora a gente já fica na dúvida, porque se ele ficar correndo com o Kimi Antonelli, um contra o outro, o Kimi Antonelli, a princípio, parece estar andando bem, a princípio parece não, ele está andando muito melhor, e isso parece ser uma coisa muito consistente. O que vocês acham? Deixa aí no comentário, eu estou muito curioso, porque é uma posição que eu não gostaria de estar, essa posição do George Russell. Tem talento, sabe os caminhos, e aparece um menino que é muito bom piloto, tem menos experiência que ele e é muito rápido, é mais rápido que ele. O que fazer nessa situação? Confesso que eu fico preocupado até com o futuro do Russell aí na Fórmula 1, como é que isso pode pegar nele, porque se ele perde esse campeonato desse ano, que é uma coisa que deve acontecer, como será?
a sequência de carreira do George Russell, né? Na Mercedes e na própria Fórmula 1. Deixe aí nos seus comentários o que você pensa sobre o George Russell. É bom mesmo? É promissor? Ou agora estamos enxergando a verdade aí dos fatos? Bom, era isso sobre o George Russell. Mais uma vez eu lembro a você que temos promoção exclusiva para vocês aqui do Café com Velocidade, fazendo Pix. Você concorre à miniatura da Toleman do Ayrton Senna, uma miniatura super exclusiva, e não deixe de apoiar o canal, que é muito importante aqui para nós, né? Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo e deixar aqui o seu comentário sobre este conteúdo aqui sobre o George Russell, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Café Expresso. Valeu!